Pessoal, nós estamos de volta com o TCV Entrevista aqui no Canal 4. Minha convidada de hoje é a doutora Janaína Soriano de Incal Alves. Estamos falando hoje de medicina do trânsito. É interessante, eu acho que pouca gente para pensar um pouquinho na questão do... Tem muito... você falou no primeiro bloco, Janaína, eu vou fazer o exame de vista. E realmente as pessoas têm esse pensamento, né? Uhum. Que você vai, faz Bom, tem regras. Por exemplo, a primeira habilitação, a pessoa precisa fazer um exame psicológico. Isso. É isso? Psicotécnico. Psicotécnico. Tem esse e qual outro? É o exame psicotécnico e o exame do médico perito, né? É o que a gente faz. Uhum. O exame do médico, que é essa perícia que a gente faz tudo, tá? Desde o exame para acuidade auditiva, para avaliação oftalmológica, cardiorrespiratória, a gente vê tudo nesse exame. Uhum. E cada renovação, a gente faz tudo de novo. Explica para mim o seguinte, por que antes o Código de Trânsito pedia a renovação, que as pessoas hoje dão um pulo, né? Porque são contra. Era 10 anos e agora diminuiu. Acho que é 5 anos, né? O Código de Trânsito brasileiro, ele mudou algumas coisas para a prevenção de acidentes. Uhum. O nosso índice de acidente é muito alto, né? E a gente tem que respeitar o Código de Trânsito brasileiro. Eu acho que quando é para melhorar, a gente tem sempre que aceitar e deixar que as coisas aconteçam, né? Não custa nada a gente renovar a habilitação a cada 5 anos, até porque muita gente que vai fazer o exame descobre que tem um problema visual e não sabia. No exame? No próprio exame, né? Inclusive, quando fala exame de vista, a pessoa já fala assim, mas você não vai me passar o óculos? Você fez o exame de vista? Eu falo, não, eu não sou oftalmologista, não é um exame de vista. Pedem o óculos para você? Pedem para mim o óculos. Eu tenho que passar com o oftalmologista, vai avaliar, de repente não é uma deficiência visual, alguma doença que você está tratando, não precisa de óculos. Né? Então, a gente tem que ter principalmente bom senso na hora de explicar as coisas para as pessoas, principalmente para os idosos. Uhum. Né? Porque antigamente era de um jeito e as coisas mudaram e mudaram muito, né? A habilitação de 10 anos passou para 5 e para o idoso já não é mais 5, são 3 anos. A partir dos 65 anos de idade. A partir dos 65 anos. Então, ao mesmo tempo que ele se sente privilegiado de estar ali em fazer a renovação, ele se sente excluído porque ele já sabe que a habilitação dele já não é pelo tempo normal das outras pessoas. Parece que ele é especial, alguma coisa assim. Ele se sente, ele já vai com medo de fazer o exame, né? Okay. Então a gente tem que ter muita paciência, conversar, pedir calma, porque muitas vezes a pessoa chega lá nervosa, e nervoso você não consegue ver nada, você não consegue falar Bolufas, nada. não consegue, aquelas letras parece que somem. Então tem que ter muita paciência, a gente tem que explicar, e normalmente quando você explica, deixa a pessoa tranquila, ela consegue fazer o exame, né? Isso daí O perito ele trabalha na questão da medicina preventiva mesmo? Sim. Quando vem uma gestante para renovar a habilitação, eu sou obrigada a estar orientando os perigos da gestante guiar ou estar dentro de um veículo, né? Porque existe risco de compressão de cinto, eu tenho que orientar como é que deve ser colocado o cinto, né? Porque pode ter uma ruptura uterina, pode perder o bebê, pode ter risco à mãe, né? Um acidente com uma gestante, o risco é muito grande, porque o impacto é muito forte, né? Qualquer impacto para o bebê é muito maior. Até para a própria gestante, né? Porque ela não está não sei se vou usar o termo certo, uma condição confortável, né? O corpo mexe com o corpo todo, mexe né? Com tudo, Teve algumas coisas que você me passou aqui que eu achei muito interessante. Por exemplo, a pessoa que tem o diabetes. Sim. Tá. Por que tem que ter uma orientação para as pessoas? A pessoa que toma insulina, ela tem um risco de ter hipoglicemia.
né? Ok. E a hipoglicemia, o que acontece? A pessoa apaga e ela pode até ter crise convulsiva. E se isso acontecer com ela guiando? Né? Então, a orientação, ela é óbvio que o endócrino ou o médico que acompanha está sempre orientando. Mas qual é a importância da pessoa se sentir responsável em controlar a glicemia dela, em estar sempre bem alimentado, estar sempre cuidando da glicemia dela, para que isso não aconteça? Porque a nossa intenção qual é? Reduzir acidente. Né? Se um diabético acontece isso, ele pode matar uma família, ele pode se machucar ou machucar alguém, né? E isso é muito sério. Então, o diabético insulino dependente, que a gente chama assim, a habilitação dele também deve ser reduzida, para a gente ter um acompanhamento mais de perto. Não que a gente queira privá-lo da habilitação, muito pelo contrário, mas que a gente quer é ter um controle maior da situação. Isso vale para o hipertenso também ou não? O hipertenso, normalmente, ele está controlado, principalmente quando ele vai fazer o exame. Né? Ele se medica, ele faz tudo certinho para ir fazer o exame. Mas o hipertenso, a gente tem valores, né? Os valores que a gente pede para trazer uma cartinha do médico que acompanha, porque muitas vezes você coloca o aparelho ali e a pressão sobe. Né? Tem pessoas que mas são isso assim. é praxe, a pessoa Isso. fica... A gente pede um controle de pressão. A pessoa faz o controle de pressão, traz pra gente, com o médico assinando, o responsável. A mesma coisa é quando tem um acompanhamento por epilepsia. Né? Mas aí não tem que estar naquele questionário que a pessoa respondeu? Tem que estar. E se ela não colocar que é hipertensa? A gente vai verificar a pressão. Certo. E se ela estiver alta, a gente vai pedir para voltar no segundo momento. É mesmo? Sim. Não pode ser assim, toda vez que ele vê o médico ele fica nervoso? Então, se for isso, o que vamos ter que ter? O controle de pressão. Se todas as vezes que ele aparecer lá e a pressão estiver alta, a gente precisa ver se realmente ele não precisa da medicação. Inclusive peço avaliação de cardiologista, peço avaliação. Quando eu vejo que a pessoa tem um problema que não é da área do trânsito, por exemplo, é cardiopatia, é problema neurológico, é problema psiquiátrico, eu tenho o direito de pedir uma carta do especialista que cuida dessa pessoa para eu estar me garantindo. Ok. A pessoa pode ter um infarto no volante. Pode. Aí ela entra, são as doenças que você fala cardiorrespiratórias. Sim. Né? Asma. Asma também? Asma também. Porque o paciente asmático, imagina um paciente com asma guiando. Se ele entrar numa crise vai ser... Se ele entrar, então ele tem que estar bem controlado. Né? Pessoa que já teve cirurgia cardíaca, pessoa que tem marca-passo, pessoa que já teve infarto, tudo isso tem que ser avaliado individualmente. Vou fazer uma pergunta para você de curioso, então. Tem pessoas que são impedidas de dirigir? Sim, sim. Normalmente, quando isso acontece, quando eu avalio... Em que caso? Em vários Porque, casos. aliás, quer dizer, cada caso é um caso. Cada né? caso é um caso. Eu não posso especificar. Vamos pegar um caso simples. Vamos pegar um caso simples. A pessoa é analfabeta. Hoje, o analfabeto ele não pode de jeito nenhum ele ter habilitação. Né? Ele não consegue ler placa. Não consegue ler placa, ele não consegue identificar alguns sinais que a gente tem que saber, né? E aí, como é que funciona? A pessoa pode, num outro momento, fazer aulas, aprender a ler e voltar a fazer a habilitação dela, não tem problema nenhum. Um outro problema, por exemplo, a pessoa tem epilepsia e não está controlada, está tendo crises e ela me diz isso e eu não vou dar a habilitação dela. Então, eu nego a habilitação. O que pode acontecer? Ela pode ir no médico dela e trazer uma carta para mim. Se essa carta não convence, eu acho que mesmo assim não convence, eu posso encaminhar essa pessoa para uma banca especial. A nossa banca especial é imprudente, tá? Okay. Como é que funciona? Tem que ter pelo menos um médico, são 3 médicos, pelo menos um desses médicos peritos é especialista na área a que eu encaminhei. No caso, o neurologista. Ele vai avaliar e ele vai dizer o que vai acontecer com essa pessoa. Se ela vai poder ter habilitação, quem vai liberar a habilitação já não sou eu, é o médico da banca. E outra coisa, pessoas que têm problema de alguma deficiência física, né? E essa que limite o movimento e que ela precise, por exemplo, de um carro adaptado.
Quem vai avaliar essa pessoa também é a banca, que vai examinar o carro e vai designar o que vai ter que adaptar no carro daquela pessoa. Ok, estou conversando com Janaína Soriano de Incal Alves, ela é médica especialista em trânsito aqui de Presidente Venceslau. Nós vamos ter o terceiro e último bloco, vai ser bem interessante, vocês vão, né, gostar aqui, porque ela vai esclarecer bastante dúvidas. Gente, só para falar para você do Tiago, eu queria que você visse a coleção Paris do Tiago, que é a coisa mais linda. O Tiago fica na Newton Prado 25, em Presidente Venceslau. Tiago Presentes também fica na Dom Pedro II, desejando para você um Feliz Natal. Lá tem novidades incríveis. Arterapia Baby fica na na General Câmara 73, próximo à rotatória da João Pessoa. Então aproveite, passa lá no Facebook, no Orkut, você vê em casa mesmo na internet as grandes novidades que a Arterapia Baby tem para gente. O Gugas Oriental Gourmet, para você saborear delícias, né, todos os dias. 3272-1919, Dom Pedro II 187. Vences Crédito Financeira, atenção você que é funcionário estadual, né, agora você também pode ter um empréstimo, né, na Vences Crédito Financeira. Financiamos carros, motos para você. Rápido intervalo comercial. Terceiro e último bloco com a doutora Janaína já já.